Boa noite, irmãos. Eu vos saúdo nesta noite, uma graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todo sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Queremos dar as boas-vindas a você nesta noite e queremos também pedir a você para compartilhar esta live nas suas redes sociais. Compartilhe, por favor, nos seus grupos de WhatsApp, como também nos seus grupos de Facebook, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas por intermédio da palavra do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto agora. Convido você a inclinar sua cabeça, feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Vamos falar com Deus, vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados de pensamentos, palavras, obras, pecados de omissão. Pai, nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Pai, nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. Purifica-nos, Senhor Jesus, com o teu precioso e poderoso sangue. Tenha misericórdia de nós. Receba o nosso louvor nesta noite, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão e fale conosco, Pai, nesta noite, por intermédio da tua palavra. E venha abençoar o teu povo, Pai. É o que nós te pedimos e oramos com ações de graças em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Que o Senhor Deus te abençoe nessa noite. A minha oração e o meu desejo é que o Senhor Deus receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração e que Ele também fale conosco nesta noite. Que o Senhor te abençoe, ministério de louvor com a palavra. Graça e paz, amados. Que Deus seja louvado, seja entronizado no nosso coração, na nossa vida. Aleluia, Senhor. Nós queremos te adorar. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se for o seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém
bem, queridos, uma vez mais eu vos saúdo nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todo sempre, toda honra, glória, louvor e adoração. Muito bem, convido você agora a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 3. Nós vamos meditar nessa noite a partir do versículo 6 até o versículo 18, e hoje estaremos concluindo a nossa série de exposições aqui na segunda carta. Já ministramos a primeira carta, estamos concluindo hoje a segunda carta, e se o Senhor Deus permitir, a partir da próxima semana estaremos começando a primeira carta de Paulo a Timóteo, ok? Muito bem, leiamos então a palavra de Deus. Eu quero pensar com você nessa noite, meditar a respeito do seguinte tema: ordem na igreja. É sobre isso que Paulo vai tratar aqui nesta passagem bíblica. Muito bem, leiamos então a palavra do Senhor. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis
de todo irmão que ande de forma desordenada e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos de forma desordenada entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor, fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tínhamos este direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam de forma desordenada, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Entretanto, não considerais por inimigo, mas adverti-o como irmão, adverta-o como irmão, melhor dizendo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, não obstante a igreja de Tessalônica ser uma igreja com tantas virtudes, com tantas qualidades, Paulo disse que essa igreja tinha as 3 principais marcas de uma igreja. Essa igreja tinha a marca do amor, tanto amor na vertical, isto é, para com Deus, como também amor na horizontal, isto é, para com os irmãos. E era um amor profundo, o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. Essa igreja também tinha a marca da fé, uma fé profunda, uma fé sólida na pessoa do Senhor Jesus. Essa igreja também tinha a marca da esperança, a esperança da vinda do Senhor Jesus. Paulo ressaltou muitas outras virtudes dessa igreja, e nós aprendemos isso durante a exposição da primeira carta, como também a exposição da segunda carta. Mas não obstante a tudo isso, essa igreja não era uma igreja perfeita. Por quê? Porque não existe igreja perfeita. Me lembro de uma senhora de idade, ela é um testemunho que eu ouvi. Essa senhora tinha aproximadamente 80 anos de idade, e ela
já tinha passado por várias denominações. E um belo dia, um pregador muito famoso, um conferencista, foi pregar em sua denominação. Após a sua homilia, esta senhora pediu um apontamento, uma audiência com aquele pregador após o culto. E ele então deu atenção especial para aquela senhora. Ela perguntou a ele: o senhor tem viajado por vários lugares? Ele disse: sim, tem viajado por todas as partes do mundo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Ela disse: certamente o senhor deve conhecer muitas denominações, muitas igrejas. Ele disse: sim, praticamente já preguei em quase todas as denominações, igrejas históricas, reformadas, igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, enfim. E aquela senhora disse para aquele pregador: eu estou à procura da igreja perfeita, dedico a minha vida a Deus praticamente a vida toda, e até hoje eu não encontrei a igreja perfeita, e certamente o senhor deve conhecer a igreja perfeita. Sabe qual foi a resposta daquele pregador, daquele conferencista que tinha viajado por várias partes do mundo e tinha pregado em diversas denominações? Ele disse para aquela senhora: eu ainda não encontrei a igreja perfeita, mas posso dar um conselho para a senhora? Ela disse: sim, claro. No dia que a senhora encontrar a igreja perfeita, vou te pedir um favor. Ela disse: sim, peço um favor, não entre nessa igreja. E ela então perguntou a ele: por quê? Porque certamente essa igreja deixará de ser perfeita. Por quê? Porque nós é que somos o problema. O ser humano, ele é, por natureza, um ser problemático e complicado. Somos inclinados para o mal. E é sobre isso que Paulo vai tratar aqui, nessa sessão. Havia um grupo nessa igreja que estava desafiando a autoridade de Paulo, medindo força com Paulo. Paulo pregava uma coisa e eles faziam fake news com as palavras, com as prédicas de Paulo. E só para você ter uma noção, nessa passagem de hoje que nós vamos trabalhar com os irmãos, tinha um grupo na igreja de Tessalônica que estava espalhando uma notícia, na verdade propagando um falso ensino. Eles estavam dizendo que Jesus retornaria a qualquer momento, em breve. Essa era a pregação deles: Jesus vai voltar por esses dias. E eles estavam dizendo mais, que as pessoas de Tessalônica, isto é, da igreja de Tessalônica, deveriam deixar de trabalhar. Aí o que estava acontecendo lá em Tessalônica? Esse grupo de irmãos que fazia parte da igreja de Tessalônica pararam de trabalhar, passaram a viver da caridade alheia, da generosidade de outros irmãos. E ao mesmo tempo tem um ditado, um provérbio popular que diz que quem não trabalha, dá trabalho. Mente vazia, tem outro provérbio que diz, provérbio popular, que mente vazia é oficina do diabo. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, como esse povo, esse grupo não trabalhava, eles começaram a dar trabalho aos irmãos de Tessalônica. Se tornaram sinônimos de dor de cabeça, de problema e de B.O. Começaram a intrometer na vida das pessoas, começaram a dar muito problema, causar muitos problemas, melhor dizendo, para aquela igreja. E Paulo então vai tratar sobre esse assunto nessa noite. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o primeiro ponto
da mensagem, versículo 6. No versículo 6, Paulo nos ensina como lidar com irmãos que estão na prática do pecado. Isto é, vivendo na prática do pecado. É preciso salientar que todos nós somos pecadores, mas eu tenho ensinado uma regrinha aqui na igreja a qual eu sou pastor. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. Eu sempre digo que pecado na vida do cristão, ele tem que ser como um acidente. Não pode ser algo planejado, premeditado, arquitetado. O que Paulo diz aqui no versículo 6 é a respeito de pessoas que estavam inseridas no contexto da igreja de Tessalônica, mas que estavam desafiando a autoridade apostólica de Paulo, que estava medindo força com Paulo, que estava propagando uma mensagem diferente de Paulo, produzindo fake news. Você acha que fake news é algo novo? Já existia nos tempos de Paulo. Paulo dizia uma coisa, eles diziam totalmente coisas contrárias. Eles davam um sentido diferente aos ensinamentos de Paulo. Eles distorciam, deturpavam as pregações, os ensinamentos do apóstolo Paulo. Então, Paulo nos ensina como lidar com pessoas que estão inseridas dentro de uma comunidade. Nós estamos falando de um contexto de igreja, mas isso se aplica também num contexto de trabalho, num contexto de empresa. De repente você tem alguém aí que está debaixo da sua autoridade, e se essa pessoa está debaixo da sua autoridade, teoricamente ela tem que submeter, ela tem que estar alinhada com você, afinada com você, ela tem direito até de concordar e discordar em pontos secundários, mas nos pontos fundamentais, centrais, ela tem que concordar com você. A banda toca do seu jeito se você é o líder, é uma regra máxima. Então, de repente, você tem alguém que está inserido no seu contexto de comunidade, no seu grupo, que faz parte da sua equipe, mas que está desafiando a sua autoridade, que está medindo força, que está minando, que está inflamando, envenenando pessoas contra você. E Paulo nos ensina aqui como lidar com essas pessoas. Então, chama a sua atenção para o versículo 6. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 6. Nós vos ordenamos. Paulo está usando aqui a sua autoridade apostólica. É um imperativo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Note você que ele usa o termo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é errado você falar em nome de Jesus. Você vai encontrar isso em várias passagens do Novo Testamento. Mas aqui ele apela tanto para o título humano de Jesus, como também para o título divino. Jesus era um título humano de Jesus. Messias, Cristo, que é ungido, era o nome divino de Jesus. Então ele usa o termo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele apela para a humanidade de Cristo, Jesus, e ele apela para a divindade de Jesus. Parafraseando, eu estou ordenando com o respaldo do Senhor Jesus. Eu sou um representante legal dele. E ele continua dizendo que vos aparteis, ou seja, não se misture com essas pessoas mais. E quem são essas pessoas? Aqui ele diz, pessoas que andam de forma desordenada. A ideia de desordenada aqui é a ideia de um soldado que teoricamente deveria estar debaixo da autoridade de um oficial, e o soldado dá uma ordem e ele faz algo totalmente contrário. É a ideia de um soldado
que é rebelde, que é desobediente, que é um desertor, que faz oposição, que está sempre tentando colocar os seus companheiros, a sua equipe contra o seu superior. Aí Paulo diz: que vos aparteis de todos aqueles que andam de forma desordenada e não segundo a tradição que de nós recebestes. Eu já expliquei aqui em pregações anteriores, quando você encontrar essa palavra tradição no Novo Testamento, é porque nessa época só existia o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava em formação, em composição. Ele estava sendo escrito ainda. Então, quando Paulo diz tradição, trata-se da tradição oral, daquilo que os apóstolos ensinavam, e do Antigo Testamento, dos escritos de Paulo, a tradição, os escritos de Pedro, de Tiago, dos apóstolos. O Novo Testamento, nós sabemos que ele passou por um processo de canonização, passou por vários concílios. Concílio de Niceia 325, já foi tratado sobre esse assunto. Concílio de Constantinopla, 381, e por fim no concílio de 397 em Cartago, aí sim foi fechado o cânon do Novo Testamento. Então Paulo está dizendo: olha, de tudo aquilo que nós recebemos. E há outras passagens, Paulo diz: olha, tudo que eu ensino é o que eu recebi do Senhor, ou seja, eu não acrescento nada e não tiro nada. Então Paulo manda a igreja de Tessalônica se afastar de todo crente que vive na prática do pecado. Isto é, crentes que vivem fazendo oposição à liderança, vivem resistindo à liderança. Alguém me perguntou: pastor, até que ponto eu devo ser submisso ao meu pastor? Eu disse a essa pessoa: enquanto o seu pastor for submisso à Bíblia, submeta o seu pastor. Porque a Bíblia, ela é a autoridade máxima, ela é a nossa única regra de fé e prática, ela é o manual da igreja. Então, enquanto o seu pastor for fiel à Bíblia, seja submisso a ele, porque se você for insubmisso a ele, você está desafiando, não é a autoridade do seu pastor, você não está medindo força com o seu pastor, você está desafiando a autoridade de Deus, porque Deus delegou a autoridade ao seu pastor e ele é um representante de Deus. Isso se aplica no mundo secular também, autoridades civis, autoridades militares. Paulo diz em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus. De repente você tem alguém no seu grupo aí que só sabe fazer oposição, inflamar, envenenar. E Paulo nos ensina aqui no versículo 6 como lidar com essas pessoas, se afastando dessas pessoas. É a ideia de não ter comunhão com os rebeldes. Não tenha comunhão com quem é rebelde. Não tenha. A ideia de comunhão na Bíblia é a ideia de se assentar também, de compartilhar as mesmas coisas. Não tenha comunhão com gente rebelde. Isso não significa que você não deva ser educado e simpático. Eu procuro ser educado e simpático com tudo e todos, mas eu não tenho comunhão com gente rebelde. Não tenho. Me lembro de Jesus, quando Judas o vendeu, o entregou, ele chamou Judas de amigo. Por quê? Apesar de Judas ser um traidor, um falso, o que a pessoa é não pode anular o que você é. O que Judas era não poderia anular o que Jesus era. A essência de Cristo era amar. Então, não tenha comunhão com gente rebelde. É isso que Paulo está ensinando aqui nesse primeiro ponto. Segundo ponto, versículo 7 até o versículo 9, aqui nós vamos ver o exemplo de Paulo e dos seus companheiros. Olha o que Paulo diz aí no versículo 7: pois vós mesmos
estáis cientes do nosso modo, do modo por que vos convém imitar-nos. Paulo está fazendo uma referência a ele, a Silas e a Timóteo, que são os fundadores daquela igreja. Então Paulo está dizendo, olha, vocês devem nos imitar. E a ideia de imitar aqui, irmãos, eu fiz questão de anotar isso. A ideia de imitar aqui é uma palavra grega que traduzindo é mímica. É você procurar imitar o caráter do seu líder, imitar a conduta, a moral, a ética, os padrões espirituais, padrões morais, padrões familiares do seu líder. Isto é, se ele é um exemplo. E note você que não é a primeira vez que Paulo diz sobre isso. Paulo diz também, Paulo já tinha falado sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também falou sobre isso em Filipenses capítulo 3, ele falou, olha, quando ele estava combatendo aqueles falsos mestres de Filipos, ele disse, sede meus imitadores. E ele diz, seja imitadores de Timóteo, de Epafrodito, que era o líder daquela igreja local. Sabe, irmãos, a gente vive uma época que está faltando referência. Infelizmente, algo que deveria ser regra, virou exceção. Antigamente alguém falar que era casado há 20, 25 anos, 30 anos, era algo comum, normal. Hoje, estou falando de pastores, de líderes, hoje isso é exceção. São poucos pastores que ficam casados 10, 15, 20, 30 anos. Para a glória de Deus, eu já sou casado há 23 anos. São poucos pastores que estão no ministério há 20, 30 anos e não tem nada que comprometa o caráter desses pastores. Não estou dizendo que eu não sou pecador, que eu não cometo erros e falhas, mas são poucos pastores. E Paulo está dizendo aqui que a gente deve buscar referência. E Paulo diz, olha, sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então Paulo está falando do seu exemplo, porque os discípulos, naquela cultura, na cultura greco-romana, os discípulos, eles imitavam os seus mestres. Eles procuravam ser parecido com os seus mestres. Não estou falando de personalidade, temperamento, claro que não. Cada pessoa tem, o próprio Timóteo era o oposto de Paulo. Timóteo era melancólico, tímido, mas ele imitava Paulo no sentido caráter, conduta, padrões morais, espirituais, familiares. Isso também não significava que Paulo não cometia erros. Paulo cometeu muitos erros. Ele era um pecador. A única pessoa que nunca errou na Bíblia, que nunca pecou, foi o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, ele se esforçava ao máximo para ser parecido com Cristo. Então a gente precisa de ter pessoas para imitarmos, padrões morais, espirituais e familiares. Olha o que Paulo diz aí nos versos 8 e 9. Nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor, fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Não porque não tínhamos este direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmo, para nos imitarmos. Embora o apóstolo Paulo tivesse autoridade para receber sustento financeiro da igreja de Tessalônica, ele abriu mão desse direito. E eu me pergunto por que ele abriu mão desse direito. Por algumas razões.
E eu explico para você. Era muito comum naquela época, nas cidades da Grécia, os falsos mestres eram chamados de sofistas. Eram homens cultos, inteligentes, filósofos, e eles iam de cidade em cidade, e eles falavam sobre ética, sobre moral, e eles ensinavam disciplinas como matemática, grego, eles ensinavam literatura, e eles faziam aquilo não com a motivação de simplesmente compartilhar, mas faziam aquilo com a motivação de tomar tudo que as pessoas tinham. E eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Por exemplo, um sofista chegava lá em Corinto, ensinava que você deveria honrar sua esposa, honrar os seus filhos. É só um exemplo. E à noite, esse mesmo sofista, esse mestre ou esse falso mestre, ia lá para o templo de Afrodite. E nós sabemos que tinha 1000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite em Corinto. Alguns chegam a falar em 10.000 prostitutas cultuais. Então Paulo, ele que estava propagando o cristianismo no mundo gentílico, ele então, para não dar esse mau exemplo dos pregadores itinerantes que vendiam seus produtos, né? O apóstolo Paulo, então, ele não desejava ser colocado na mesma categoria que esses sofistas. Então esse é o primeiro motivo por qual Paulo abriu mão do seu salário ali em Tessalônica. E um segundo motivo, porque também ele não desejava que os pagãos, isto é, os incrédulos, os ímpios, dissessem que ele pregava o evangelho por dinheiro. Então, por esse motivo, ele tinha uma profissão, ele era um fazedor de tendas, era uma profissão muito nobre, era como se fosse um arquiteto hoje, um designer. Então, ele então trabalhava para que, por esses motivos, para evitar. Mas ele, quando ele escreveu a Corinto, ele disse: olha, eu despojei outras igrejas. Ele recebeu salários de outras igrejas. Então não é errado. Paulo não está combatendo aqui o fato do pastor trabalhar de forma integral, porque senão seria uma contradição na teologia paulina. Porque ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 3, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 14, ele praticamente gastou o capítulo inteiro para falar sobre que era dever da igreja sustentar os seus pastores, e ele faz algumas metáforas. Ele usa a metáfora do soldado que vai à guerra, e ele pergunta: quem é que sustenta o soldado? O Estado. Ele usa a metáfora do pastor, literalmente ovelhas. Ele diz: olha, o pastor cuida das ovelhas, mas ele sobrevive de quê? Da lã, da gordura, do leite, da carne da ovelha. E ele usou a metáfora também do agricultor. O agricultor cuida da terra, mas ele sobrevive da terra. Ele planta para colher, ele é o primeiro a desfrutar. Ele usou também a metáfora do templo do Antigo Testamento. Ele diz: olha, aquele que vive do templo, ele é sustentado pelo templo. Os que pregam o evangelho são sustentados pelo aquele que vive do evangelho deve ser sustentado pelo evangelho. Então seria uma contradição na teologia paulina. Lá em Gálatas 6,6, ele usa uma metáfora dos filósofos, que os alunos recebiam tudo que os filósofos davam sobre eles, os filósofos derramavam, entornavam conhecimento sobre eles, e em troca eles davam coisas materiais para os filósofos. E ele falou isso também em 1 Coríntios 9,11. olha, se eu dou a vocês alimento espiritual, será muito recolher de vós bens materiais. Ele escrevendo também a Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 17, 18, ele diz que o pastor obreiro é digno do seu salário. E ele usa a figura do boi, porque o boi naquela época, quando ele estava fazendo o seu trabalho manual, não podiam atar a boca dele, para ele pegar o alimento que caía. Então ele diz, vocês não devem atar a boca do boi, ou seja, devem cuidar.
Então seria uma contradição. Então Paulo está dizendo, o que ele quer dizer aqui? Olha, eu trabalhei. Ele está respondendo aquele grupo de rebeldes, aquele grupo que estava desafiando a autoridade dele. Olha, eu que tenho direito, eu que poderia receber salário da igreja de vocês, eu abri mão e trabalhei dia e noite. É a ideia de trabalhar do nascer do sol até o pôr do sol. Eu trabalhei dia e noite, não vivi às custas de outrem. Eu pagava as minhas contas, eu ia ao supermercado, eu comprava com o meu dinheiro. Se eu que tenho direito a abrir mão, por que vocês estão fazendo isso? Explorando os irmãos aí de Tessalônica. Bom, tendo dito isso, é importante dizer também, eu sou de uma época, eu me lembro que nos anos 80, 90, eu cresci ouvindo isso. O camarada se convertia e ele não tinha uma profissão, e aí você ia conversar com ele, e aí, o que você vai fazer agora? Não, vou viver pela fé. Mas não vivia pela fé dele. Abacuque disse, Paulo disse que o justo verá da fé, mas da sua fé em Deus. E as pessoas viviam da fé dos outros. Chegavam em alguém, por exemplo, chegava com Samuel, Samuel, vive pela fé, tá? Mas jogava piadinhas indiretas. Ou em alguns casos, eu soube de casos de irmão chegar perto do outro, eu vivo pela fé, eu preciso de uma casa, de um carro, de um armário, de uma televisão, e eu vivo pela fé, você tem que me dar. Isso não é viver pela fé. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, elas estavam trabalhando. Gideão, quando Deus chamou, ele estava trabalhando. Amós estava trabalhando. Elias, Eliseu, todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia, elas estavam trabalhando. Então o trabalho dignifica o homem viverá do suor do seu rosto. Quem não trabalha, que não coma. E a gente ouve uma coisa, quem é que inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi Deus. E alguns dizem, mas foi depois da queda. Não foi depois da queda de Adão. Antes da queda, Deus já colocou o homem para ser o administrador da terra. Então o trabalho, ele enobrece o homem, ele dignifica o homem. Então Paulo está combatendo aqui esse espírito de preguiça, de vagabundagem que existia lá na igreja de Tessalônica. Gente querendo viver da caridade alheia, ou seja, querendo explorar os outros. Assim que eu me tornei pastor, que eu fui ordenado ao ministério, isso há 21 anos atrás, dia 2 de maio de 1999, um dos primeiros livros que eu li foi de George Miller, a biografia de George Miller. Meu sogro, que era o meu pastor, ele me deu, falou, leia esse livro. E na verdade foi o livro Heróis da Fé, e lá tinha a biografia, e mais para frente eu comprei o livro do George Miller, a biografia dele. E George Miller fez um propósito, eu nunca pedi nada para ninguém. Volte e meia alguém chegava para ele estava até precisando de algo, de alguma coisa, e alguém chegava, o senhor precisa de alguma coisa? E ele dizia, quando eu preciso de alguma coisa, eu peço para Deus. E eu decidi nunca pedir nada a ninguém, decidi. Eu peço para Deus, e para a glória de Deus, Deus tem sido fiel na minha vida. Uma única vez que eu pedi, me lembro quando eu era pastor nos Estados Unidos, um empresário chegou, eu preguei numa igreja lá em Boca Raton, aliás, em Deerfield Beach, na igreja do pastor Paulo Lucas Sacramento, e o empresário chegou em mim, olha, está aqui meu telefone, está aqui, o que você precisar, me liga. E eu, passando um aperto, recém-chegado nos Estados Unidos, eu decidi ligar. Até ontem ele não mandou nada. Aí Deus falou no meu coração, você trabalha para mim. Aí dias depois o irmão chegou, não sabia de nada, e disse, Vaso, Deus mandou te dar isso aqui. Era a quantia, era o dinheiro que eu precisava. Então eu fiz o propósito de nunca jogar piadinha indireta para alguém, porque eu trabalho para Deus, Ele cuida de mim. E para a glória de Deus, em 21 anos de ministério, Deus nunca deixou faltar nada, sempre supriu todas as minhas necessidades. Nunca jogue direto para ninguém, nunca jogue piadinha para ninguém.
dependa de Deus. Ele cuida de você, Ele usa as pessoas, Ele é o Senhor, Ele ainda é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Bom, tendo dito isso, eu quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto, versículos 10 e 12. Aqui eu encontro as ordens de Paulo, como lidar agora com os rebeldes. No versículo 6, ele ensinou como lidar com aqueles que vivem na prática do pecado. Vou pedir o Samuel, por favor, me traz uma aguinha hoje. Eu não tenho hábito de tomar água, não estou pregando não, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Vamos lá então. Aqui ele está ensinando do versículo 10 até o versículo 12, como lidar com aquelas pessoas rebeldes que estavam inseridas no contexto daquela igreja tessalônica. Chama a sua atenção então para os versículos 10, 11 e 12. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam de forma desordenada, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Note você, aqui no versículo 10, obrigado meu querido, obrigado, uma pausa. Paulo diz no versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos, aliás, versículo 11, pois de fato estamos informados. Note você que a Bíblia não diz quem é que deu essa informação a Paulo, mas certamente foi uma fonte confiável. Certamente era uma pessoa ou um grupo de pessoas que Paulo confiava. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa é você ser fofoqueiro. Todo fofoqueiro, ele é um leve trás. Outra coisa é você ser uma fonte confiável e segura. Paulo, por algum motivo, por alguma razão, não quis dizer quem eram as pessoas que apresentaram esse problema, essa situação para Paulo. Mas eu vejo, por exemplo, José do Egito. José, ele é um exemplo na Bíblia. Ele levava relatório do seu irmão para o seu pai. Uma coisa é você ser fofoqueiro. O fofoqueiro, ele não quer se comprometer, e na maioria das vezes ele é um leve trás. Ele é uma pessoa de duas caras, duas conversas. Mais ou menos ele chega assim, você olha, todo mundo diz, eles dizem, o povo diz, está todo mundo falando. Mentira, conversa para boi dormir. Todo fofoqueiro, ele produz fake news. Ele é um produtor de fake news. Ele inventa, ele conta uma mentira como se fosse uma verdade. Se colocar um detector de mentira nele, ele é aprovado ainda. Mas outra coisa é você ser uma fonte confiável. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele falou, fui informado pela casa de Cloé. Ele deu o nome. Aqui, por algum motivo, por alguma razão, ele não quis dar o nome. Quis preservar a integridade das pessoas, porque de repente esse grupo era um grupo rebelde e poderia até partir para agressão física. Nós estamos precisando hoje de pessoas com esse espírito de Cloé. Paulo diz, fui informado pelos da casa de Cloé, da situação aí da igreja de Corinto. José levava relatório. É a ideia de você saber, olha, eu sou fiel ao fulano de tal, eu sou fiel a Jesus, à minha igreja, ao meu líder de ministério, de rede, ao meu pastor, eu sou fiel ao meu patrão no meu emprego. Portanto, se você vier falar mal dele para mim, eu vou te denunciar, eu vou reportar. Precisamos de pessoas com espírito de lealdade, porque muitas vezes alguém chega para você e fala mal da pessoa e você cruza os braços. Você é omisso, você pega por omissão. Volte e meia alguém, agora não por causa da pandemia, né? Estou falando mais com as pessoas por chamada de vídeo, chamada de voz, pelo WhatsApp. Mas volte e meia alguém chegar a mim, pastor, fulano de tal, quando
pensava em abrir a boca, olha, não é isso. Você está enganado, você está equivocado. E se for para você falar mal do fulano de tal, não fale. Não fale, porque eu sou fiel, eu sou leal a essa pessoa. Se você não puder falar bem do fulano de tal, também não fale mal. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe. E outra, eu vou falar para ele que você disse isso. Então aqui, Paulo por algum motivo não quis revelar a identidade, mas certamente eram pessoas que Paulo confiava. Então Paulo aqui do versículo 10 até o versículo 12, ele nos ensina como lidar com os rebeldes, e ele está dando ordens aqui. Pode observar isso, nos versículos 10 até 12, ele está dando ordens. E aqui o apóstolo Paulo ordenou: se alguém não trabalha, também não deve comer. Porque as pessoas não trabalhavam, mas viviam da caridade alheia. Tipo assim, o cara não quer trabalhar, mas vai lá e bate na casa do Samuel e da Milene. Todo dia eu vim almoçar aqui porque eu vivo pela fé. Vai trabalhar, vagabundo. A gente está falando aqui de gente que não quer trabalhar, tendo oportunidade para trabalhar. Não estamos falando aqui, Paulo não está falando, isso não se aplica àqueles que não podem trabalhar. É dever da igreja ajudar pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas necessitadas. É bíblico, tanto na antiga aliança como na nova aliança. E as contribuições na igreja, ela tem 3 finalidades: para a manutenção do templo, seja um salão, seja um templo, para sustento dos obreiros de tempo integral e para o auxílio dos necessitados e carentes. Então Paulo está combatendo aqui o espírito de vagabundagem. Eu sempre digo, irmãos, que pode faltar emprego, mas não falta trabalho. E essa igreja aqui tinha um grupo de vagabundo que não queria trabalhar, queria viver da caridade alheia. E eu sempre digo que Taubaté é uma terra de oportunidades. Aqui você tem tantas oportunidades para fazer curso técnico, faculdades. E eu, na minha experiência como pastor, muitas vezes eu sabia que pessoas estavam explorando a igreja. E muitas vezes eu acabava ajudando aquela pessoa e depois eu chamava e confrontava: queridão, você já está explorando a igreja. Houve situações aqui na nossa igreja de pagar a conta de água, de luz para algumas pessoas, e depois a gente descobrir que essa pessoa não precisava de receber da igreja, que ela tinha condições, tinha recursos. E já houve situações aqui de pessoas que precisavam receber, abriam mão e ainda doavam, e pessoas que não tinham, pessoas que não precisavam, diziam que precisavam, que necessitavam. Então Paulo está combatendo aqui do versículo 10 até o versículo 12 o espírito de vagabundagem. Quem não trabalha, que não coma. É ordem, é um mandamento bíblico. Uma coisa é você não trabalhar porque você não tem chance, não tem oportunidade, porque você de fato necessita. Então isso não se aplica a essas pessoas, aqueles que não podem trabalhar. Outra coisa é você poder trabalhar e querer viver da caridade alheia. Isso é espírito de vagabundagem. Salomão, escrevendo em Provérbios, diz: quem não trabalha, que não coma. Quem não trabalha, que não coma. Bom, chama a sua atenção agora para o versículo 11 e 12 ainda. E esses irmãos, além de não trabalharem, porque quem não trabalha dá trabalho. A mente vazia, oficina do diabo. Aí eles não trabalhavam. 2 coisas que eles faziam: viviam da caridade alheia. Outra coisa, já que não trabalhavam, ficavam de casa em casa, intrometendo na vida alheia. Eles iam nas casas das pessoas e ficavam fazendo fofocas, causando problemas. Tais pessoas são uma praga
para qualquer comunidade e para qualquer grupo. Cuidado com essas pessoas que ficam de casa em casa, de repente até trabalham, agora aplicando no outro contexto, de repente essas pessoas até têm um trabalho secular, até são bem remuneradas, mas ficam de casa em casa só inflamando, falando mal, envenenando, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Há um irmão aqui da nossa igreja, ele me deu esse testemunho. Ele é um oficial aqui da igreja, um dos líderes da igreja, e ele já está conosco há muitos anos. E ele disse que volta e meia uma família ia na casa dele, e a princípio essa família ia com boas intenções, mas depois ele começou a perceber que essa família ia lá para falar mal de mim e para falar mal da igreja. Na primeira vez ele ficou quieto, na segunda, na terceira vez ele falou: olha, se for para vocês continuarem vindo aqui para falar mal do meu pastor e da minha igreja, da igreja de vocês, não voltem aqui mais. E segundo, se vocês estão insatisfeitos, procure o pastor Fabiano ou peçam desligamento, que vocês estão sendo hipócritas. Estão lá, cumprimenta ele, abraça ele, diz que tem comunhão com ele, e estão metendo a faca nele pelas costas. Essa família nunca mais voltou na casa desse irmão. 2, 3 meses depois, essa família me procurou e pediu desligamento da igreja. Não receba gente na sua casa, que vá na sua casa para falar mal do A, do B, do C, do D, e assim, do fulano de tal, Herculano, Beltrano, Ciclano. Sua casa é o altar de Deus, é um altar de oração. Sua casa não é para você receber pessoas que só sabem falar mal, envenenar, inflamar. Muitas vezes alguém convida a vir na minha casa, tomar um café, um chá, mas é para falar mal dos outros, é para inflamar, é para envenenar. Então não receba essas pessoas na sua casa. E é isso que Paulo está dizendo aqui dos versos 10 até os versículos 12. Paulo diz: olha, são vagabundos, são pessoas que só sabem viver da caridade alheia e só sabem ficar com leve trás, são fofoqueiros, causadores de problemas. Não receba gente na sua casa que só sabe causar problema. Eu fico vendo pessoas nas redes sociais que só sabem inflamar, envenenar, e são pessoas contraditórias, são pessoas hipócritas, e muitas delas eu conheço de pastorear. E você sabe que todo pastor, ele lê as pessoas, todo pastor ele tem o detector de mentira, né? Você até mandou um vídeo sobre isso hoje, Samuel. Ele consegue detectar as pessoas, porque você pastoreando há muitos anos, você consegue ler as pessoas. É claro que a gente comete erros também, e eu fico vendo postagem, gente, parece que quer fazer cortesia com o chapéu dos outros, parece que quer fazer média com os outros. E cuidado, e eu fico vendo crentes vão lá e curtem ainda, comentam, compartilham. Hipocrisia, é hipocrisia. Não receba, não compartilhe, não curta, porque quando você curte algo, você está dizendo assim: eu gostei, eu aprovei. Aí o cara vai lá, a última moda agora, coisa que veio do inferno, é o camarada ir lá, o cara é macho, bom, tem minhas dúvidas se é macho também, né? E vai lá e posta uma foto, né, que é como se ele fosse uma mulher, né, com um aplicativo, né? Olha como eu seria se fosse mulher. Eu tenho minhas dúvidas se esse cara é macho mesmo, uma coisa minha. Isso é uma coisa satânica, isso é uma apologia à ideologia de gênero. Aí a mulher vai lá: olha como eu seria se eu fosse homem. Inconscientemente, mesmo que você faça isso de forma inocente, você está fazendo apologia à ideologia de gênero. Você está apoiando. Aí o crente vai lá: ai que legal, nossa, você ficou tão bonita como se fosse mulher, nossa, você ficou tão bonita se você fosse um homem. Como dizia um pastor amigo meu, está amarrado, está repreendido.
Eu nasci macho, vou morrer macho. Deus me fez macho. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo. Nem nos seus piores ou melhores pensamentos e sonhos você deveria postar uma coisa dessa, ou sequer pensar uma coisa dessa. Que Deus nos ajude a não cair. Volte e meia o Facebook, vai lá, bota uma modinha, bota uma isca do inferno, e crentes caindo. Falta de discernimento espiritual, falta de conhecimento bíblico. Quando o Facebook mandar uma essas iscas do inferno, se você não tem conhecimento bíblico, não tem discernimento espiritual, ligue para mim, que sou o seu pastor, ou ligue para um cristão maduro, ou para um sábio, e ele vai dizer para você: olha, isso é coisa que é do inferno, tá? Isso é isca, isso vai trazer consequências para a sua vida. Que Deus nos ajude a não cair nessas táticas do diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós, e cuidado com essas pessoas que só sabem inflamar, envenenar. Não receba ninguém na sua casa que vá lá para falar mal dos outros. Sua casa é um lugar de comunhão com Deus na vertical e com seus irmãos em Cristo, familiares, parentes, amigos, comunhão na horizontal. Sempre que alguém chegar para você para falar de alguém, faça 3 perguntas a essa pessoa. O que você vai me falar é bom? Pergunta número 1. Pergunta número 2: é verdade? Pergunta número 3: vai me edificar? Se não for bom, se não é verdade, isso não vai me edificar, para que você está me dizendo isso? Aí a pessoa vai responder: porque eu tenho muito veneno, eu sou uma cobra venenosa, e eu quero também jogar o meu veneno em você. A Bíblia diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. A Bíblia diz que não deve sair nenhuma palavra da nossa boca que não edifique. Palavras torpes, sem nexo, sem sentido. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos de acordo com a palavra dele. Eu chamo a sua atenção agora para o 4º ponto, versículo 13. Paulo está exortando essa igreja a fazer o bem. Olha o que Paulo diz aí no versículo 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Agora ele se dirige aos membros da comunidade de Tessalônica, que estavam em obediência e submissão aos ensinos de Paulo. Não obstante a você estar vivendo ao lado, vivendo cercado de cobras, gente venenosa, gente que só sabe inflamar, envenenar, gente que está fazendo oposição, continue sendo um cristão autêntico, original, legítimo. Continue fazendo bem. O que falar daquela ilustração? Uma pessoa foi na casa de uma vizinha e colocou fezes. A vizinha foi lá, olhou aquilo, certamente deve ter ficado com raiva, com ódio, furiosa, mas era uma cristã. Ela poderia pagar com a mesma moeda. O que ela fez? Ela foi numa floricultura, comprou um buquê de flor, foi no outro dia e colocou na porta daquela vizinha. Moral da história: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Não entre no jogo do diabo. Porque fulano de tal não fez isso, também não vou fazer. Não, vou fazer sim. Eu não sou como fulano de tal. Não é porque ele errou porque eu vou errar também. Não é porque ele caiu que eu vou cair. O erro dele não justifica o meu erro. E Paulo diz a essa igreja, ele já tinha dito isso também lá escrevendo a igreja dos Gálatas, da Galácia, né? Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10, e ele reitera aqui: não vos cansemos de fazer o bem. É a ideia de que o bem tem que ser feito de todos os dias,
faço bem a tudo e a todos. Faço bem, não olhe quem é a pessoa, mesmo que ela não mereça, mas faça, porque você também não merece. Deus te abençoa. Chama a sua atenção para o quinto ponto. Paulo ensina agora como lidar com os rebeldes, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz aqui: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por epístola, isto é, as epístolas que Paulo tinha escrito, primeira carta e segunda carta, notai, ou seja, identifique-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Entretanto, não considereis por inimigo, mas advertam como irmão. O que Paulo quer dizer com isso? Aqui o apóstolo Paulo está dando uma ordem. Ele manda que a igreja de Tessalônica não tenha mais comunhão com qualquer um que se recusa a obedecer a palavra de Deus. Você faz parte de uma comunidade, e lá a comunidade ensina princípios bíblicos, princípios fundamentais, princípios elementares, princípios centrais da fé cristã, e tem alguém fazendo oposição, alguém resistindo. Agostinho de Hipona sempre falava: nas coisas essenciais, unidade; nas coisas não essenciais, liberdade; mas em tudo, amor. Então Paulo está dizendo aqui: se há alguém na comunidade, no caso aqui tinha, Paulo está dizendo: vocês não devem ter comunhão com eles. A ideia de comunhão aqui é a ideia de Santa Ceia, porque na época a Santa Ceia era uma refeição, era uma festa do ágape. Ou seja, não se assente, não tenha comunhão com rebelde, com gente que só sabe fazer oposição, isso no contexto de igreja. E Paulo está dizendo: advertam, chame atenção, repreenda, mas o trate como irmão, não como inimigo. Ou seja, seja educado, seja simpático, mas sempre que você chegar para essa pessoa, diga: você está errado, você precisa se corrigir. Porque a disciplina não é para matar as pessoas, mas é para restaurar, é para curar. Eu tenho os meus filhos, e quando eu corrijo os meus filhos, quem ama disciplina, quem ama corrige. Quando eu corrijo os meus filhos, significa eu estou transmitindo uma mensagem: eu te amo. E quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama pune. E Paulo está ensinando para essa igreja aqui, ele está conclamando a igreja a tratar com essas pessoas, a como lidar com as pessoas rebeldes. Isso se aplica no contexto de trabalho. É aquela pessoa que fala mal de tudo e todos, é um crítico de plantão. Tem gente que é assim, ele assiste a nossa live, e não só a nossa, mas de outras igrejas. Ele não assiste com a motivação: o que Deus tem para mim, o que Deus tem reservado para mim. Não, ele assiste para ficar procurando erros, procurar falhas, defeitos. Depois ele saca uma palavrinha, tira do contexto, e aí já traz prejuízo para a obra de Deus. E note você que as pessoas são pessoas problemáticas, complicadas, venenosas, hipócritas. Paulo está dizendo que a gente não deve ter comunhão com essas pessoas, mas trate como irmão, ou seja, seja simpático, seja educado. Não é meu inimigo, mas não dá para a gente ter comunhão, não dá para a gente sentar na mesma mesa, que a gente não compartilha as mesmas ideias. Como que eu vou ter comunhão com alguém que não compartilha as minhas ideias? Geralmente você tem comunhão com quem é afinado com você, com quem eu, por exemplo, os meus amigos, eu gosto de muitas coisas, mas tem duas coisas que é o que eu mais gosto na vida: é teologia e futebol. Então quem são as pessoas que são meus amigos? São pessoas que teologicamente são cristãos e pessoas do mundo do futebol. Então
é a minha área, eu estou inserido nesse contexto de futebol desde que eu me entendo por gente, sem falar a linguagem de um jogador de futebol, né, que é a linguagem de goleiro, sem entrar, sem sair. Então eu sou afinado com gente, com cristãos, teologicamente, e gente que gosta de futebol, que são os meus assuntos prediletos. Falo sobre outros assuntos, mas não é a minha praia. Tenho uma noção de política, mas não gosto de política. Nunca gostei, embora fui assessor do prefeito da minha cidade, mas não gosto, não é a minha praia. Mas como cristão, como pastor, eu tenho que ter uma noção, conhecimento. Claro que eu emito a minha opinião, falo o que é preciso, o que é necessário. Meu filho não, meu filho já é apaixonado com política e com futebol. Então meu assunto com ele é mais futebol. Ele está começando a gostar, ele gosta de Bíblia, ele é um cristão, mas não é um teólogo. A gente conversa muito sobre Bíblia, ele é um cristão, para a glória de Deus. A gente conversa sobre Bíblia e ele está começando a gostar, mas o que eu falo muito com meu filho é futebol e Bíblia. Aí ele quer, pai, ele quer me ensinar a gostar de política. Eu falo, não dá. Mas ele, meu filho, desde quando ele tinha 5 anos de idade, ele assistia todos os debates políticos. Aquele horário gratuito, né? Horário o quê? Ele assistia um por um. É a praia dele. Eu não gosto, eu não tenho paciência. Eu só vejo debate político para aprender essa questão de retórica, oratória, réplica, tréplica, mas não porque eu gosto em si da política. Então o que Paulo está dizendo aqui: não tenha comunhão com gente que não compartilha as mesmas ideias, gente que não é afinado com você, gente que não fala a sua língua. E por fim Paulo conclui o último ponto com a sua conclusão e bênção do versículo 16 até o versículo 18. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele ditou muitas de suas cartas, sempre usando um secretário, mas ele tinha sua marca registrada, e ele acrescentava sempre de próprio punho uma palavra pessoal como prova da legitimidade da carta. Era um código, era uma senha. Por quê? Porque foram produzidos no primeiro século, segundo século, muitos fake news, os livros apócrifos. Sai o Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena e tantos outros livros apócrifos. E os fake news também. Apócrifo é a ideia de oculto no grego, é algo que está escondido. E fake news são os livros que eram produzidos em nome de Paulo, em nome de Pedro, em nome de Lucas, em nome de João, em nome de Tomé, em nome de Maria Madalena. Então Paulo usava um secretário, mas no final ele colocava uma senha, que só os cristãos entendiam, aquilo que a gente chama em inglês de password, uma senha, um código. O que ele queria dizer? Quando você lida muito com a pessoa, você conhece a linguagem dessa pessoa. Você começa muitas vezes, eu converso muito com o Samuel, e eu até brinco com ele e falo: nossa, quando eu pensei em te mandar uma mensagem, você me mandou. E muitas vezes, tipo assim, não é que eu tenho o poder de ler o que ele está pensando, mas a gente se fala tanto que a gente vai tendo muita afinidade. Com a minha esposa, por exemplo, tem hora quando eu vou falar uma coisa, ela fala: nossa, eu pensei nisso agora. Aí quando ela vai falar, eu falo: nossa, eu pensei nisso aqui agora. Então Paulo, ele tinha essa liga, essa senha, esse password com as igrejas que ele pastoreava. Então Paulo diz: olha, eu sempre uso um secretário, mas no final eu coloco lá de próprio punho e coloco a senha, o password, para dar legitimidade à carta. Sabe o que eu aprendo aqui também? Eu conheço Samuel desde quando ele tinha 8, 9 anos de idade. Estou dando um exemplo dele porque ele está aqui. Conheço o caráter dele, a personalidade dele. Suponhamos que alguém venha com alguma coisa fake news e usando o nome do Samuel. Pastor, é o Samuel que escreveu isso, queridão.
deixa eu ver a carta aqui, deixa eu ver o escrito, ou deixa eu ver o áudio. Não é, eu conheço, não é. Tanto é que a gente vê nos escritos de Pedro, né? Primeira carta de Pedro, Pedro ditou e Silvano escreveu. E Silvano era um homem muito culto. Ele escreveu um grego muito sofisticado, aquele grego bem chique mesmo, aquele grego top. Aí Pedro foi escrever a segunda carta, não tinha Silvano com ele. Ele escreveu aquele grego bem precário, porque Pedro falava um grego bem, possivelmente um grego bem básico, como o meu inglês, né? Meu inglês é assim, eu não falo, não como tudo o que eu quero, mas também não passo fome. Então, é aquele inglês de índio que a gente fala, né? Aquele português de índio, né? Índio quer comer, índio quer beber. Então aqui, aí Pedro escreve, aí muitos teólogos tiveram dificuldade. Peraí, mas primeira carta ele escreveu num grego clássico, sofisticado. E a segunda carta, um grego fraco, precário, básico, com muitos erros de pontuação, enfim. Aí chegaram à conclusão que era Pedro mesmo. Então, quando você conhece uma pessoa, não aceite. Recentemente estava vendo uma pegadinha. Um desconhecido chega para um casal e fala uma mentira, e o casal entra em pé de guerra. Pode ir na minha casa falar o que você quiser de mim e minha esposa, eu conheço meu marido. E pode chegar em mim, olha, Suzy, queridão, eu conheço. Você está falando, isso aí não tem nexo, não tem sentido. Então Paulo conclui dizendo, olha, isso aqui é o que escrevi. Porque estavam produzindo lá em Tessalônica fake news, dizendo, olha, isso aqui é Paulo que diz, isso aqui é Paulo que falou. Aí Paulo reitera aqui, eu sempre uso um secretário, mas aqui eu estou colocando a senha, o password, estou escrevendo de próprio punho. E ele coloca o código aqui. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Eu não sei que assinatura é essa, é um código, é uma senha que certamente a igreja de Tessalônica sabia. E nenhum teólogo, a gente trabalha com especulações. E ele conclui dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa noite e que possamos colocar em prática essa palavra. Ministério de louvor.
Glória a Deus, irmãos. Muito bem, estamos chegando no final de mais um culto, mas antes eu quero orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, pedir que Deus te abençoe em todas as áreas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a tua bênção para cada vida, para cada família, para cada pessoa que participou conosco nesta noite, para cada pessoa que ainda vai participar. Eu te peço a tua bênção, Senhor, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos nessa noite, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com os irmãos de Tessalônica, as qualidades, os pontos positivos, as virtudes, e que não venhamos cometer os erros daquele grupo que, insubmisso, como Paulo disse na passagem de hoje, como também em outras passagens, Pai, da primeira e da segunda carta, que possamos ser leais, fiéis, submissos ao Senhor e à sua palavra, que não venhamos negociar princípios e valores, mas que possamos ser comprometidos, sermos comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Abençoa cada vida, cada família. Que o Senhor Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, seus negócios. Que Ele te abençoe em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe em todas as áreas. É o meu desejo e a minha oração. Seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final. Muito obrigado a você que participou até agora conosco. Você que ainda não compartilhou esta live, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, tá bom? Compartilhe aí, tá ok, queridos? Deus abençoe a todos. O presbítero Samuel vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Graças e paz, meus irmãos, amém? Vamos estar orando, finalizando, né? Obrigado por você que participou da live até agora, que o Senhor possa estar abençoando sua casa, sua família, né? E que você possa estar compartilhando com seus amigos, né? O culto de hoje, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, para aprender mais a Tua palavra. Obrigado por cada vida que esteve participando dessa live até agora, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa família, essa casa, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, peço que o Senhor venha estar nos dando uma noite de sono abençoada, na Tua presença, nos livra de todo mal, nos protege, Senhor, nos dê a Tua segurança, a Tua paz, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém, graças a Deus, glória a Deus.